Olá, boa noite. De volta com o Informe Meio. ONG interrompe operações em 20 países após interrupção da ajuda dos Estados Unidos. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Donald Trump congelou a ajuda externa dos Estados Unidos, exceto a fornecida ao Egito e a Israel. A USAID, a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional, também foi praticamente desmantelada. E os efeitos dessas medidas começam a aparecer. Nesta segunda-feira, o Conselho Norueguês para os Refugiados, uma das maiores organizações humanitárias da Europa, anunciou que foi forçada a suspender suas atividades em quase 20 países, devido ao congelamento da ajuda de Washington. A suspensão, primeira na história da ONG, afetará centenas de pessoas que passam por guerras, desastres e deslocamentos. A paralisação se deve ao fim, suspensão parcial ou não reembolso do financiamento americano para as operações humanitárias globais do Conselho Norueguês. E acidente de ônibus em cidade da Guatemala deixou 51 mortos. Um acidente desencadeou uma grande tragédia nesta segunda-feira na Guatemala. Autoridades guatemaltecas confirmaram um grande número de mortes na queda de um ônibus, que tinha quase 75 pessoas a bordo, em um barranco na entrada norte da cidade da Guatemala. Os socorristas também resgataram cerca de 10 feridos dos ferros retorcidos do veículo que caiu na Ponte Belice, a principal via de acesso à capital pelo norte e nordeste do país. Várias pessoas em estado grave foram levadas a um hospital público próximo após o acidente que ocorreu no início da manhã. Um rio contaminado com esgoto passa sob a fonte, o que dificultou os esforços de resgate. De acordo com relatórios e imagens fornecidos pelos bombeiros, a maioria dos mortos já foram removidos. E a economia de Portugal cresce o dobro em 2024 através de imigrantes. O Instituto Nacional de Estatística revelou que o Produto Interno Bruto de Portugal cresceu 1,9% em 2024, o dobro do observado na União Europeia de 0,8%. E uma parte significativa da evolução da economia deve-se aos trabalhadores estrangeiros, especialmente aos brasileiros. Como os imigrantes estão em maioria em idade ativa, suprem a demanda do mercado por mão de obra, geram renda, movimentam o consumo, estimulam a produção e, por tabela, reforçam o caixa da segurança social. Após um pedido feito pelo portal online Público Brasil, uma análise econométrica foi realizada, tendo como referência as contribuições à segurança social. Com isso, calcula-se a cada ponto percentual a mais de repasse dos brasileiros ao sistema de seguridade. O PIB português aumenta 0,23 pontos num período de 2 anos. Dados do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social apontam que há 322.570 trabalhadores brasileiros formalizados e espalhados por toda a economia portuguesa, de norte a sul do país. Eles representam 38,7% dos 833 mil estrangeiros empregados, que vivem em território luso, e quase 7% do total geral de trabalhadores. Esses números são de novembro do ano passado. O colombiano pede renúncia de todo o gabinete em meio à crise governamental. O presidente colombiano Gustavo Petro anunciou no domingo que pediu a renúncia de todo o seu gabinete de ministros e outros altos funcionários em meio a uma crise governamental. O pedido anunciado pelo presidente em sua conta na rede social X ocorre após uma reunião na terça-feira, com duração de quase 6 horas e transmitida ao vivo pela televisão, no qual Petro repreendeu quase todos os seus ministros pela falta de progresso no cumprimento dos compromissos com os cidadãos. Aliados de longa data expressaram a Petro diante das câmaras rejeição à nomeação de Armando Benedetti como chefe de gabinete e Laura Sarabia como ministra das Relações Exteriores. Segundo a vice-presidente Francia Marques e outros membros de seu gabinete, os dois estão longe do projeto progressista que venceu as eleições de 2022 e foram acusados de obstruir a comunicação entre eles e o presidente. Crianças indígenas são as maiores vítimas de câncer no Brasil. E crianças indígenas são as maiores vítimas de câncer no Brasil, segundo o estudo. Qual? Não sei nem você tá. Crianças e adolescentes indígenas enfrentam uma taxa de mortalidade mais alta por câncer em comparação com outros grupos no Brasil. E para mais informações, acompanhe o portal meunews.com e a nossa programação. Retornamos amanhã com mais notícias.